Oi, gente, meu nome é Giacomo, eu tenho 18 anos, eu sou originalmente de Lajeado, interior do Rio Grande do Sul, e atualmente eu estou no meu segundo ano na Universidade de Chicago. Eu estudo ciência política e antropologia. Bom, essa semana eu que tô fazendo os vídeos pro Super Mentor, muito obrigado pelo convite. Qual é a melhor e qual a pior coisa pra mim sobre estudar em Chicago? Eu vou começar pela pior. Eu acredito que a administração, tipo, as pessoas que estão lá não são muito interessantes. Aqui em Chicago a gente tem protestos de alunos de graduação, de pós-graduação, pra tentar atingir alguns dos nossos objetivos e adquirir nossos direitos como estudantes. Então, eu acredito que algumas pessoas da administração às vezes fazem algumas decisões meio erradas que não ajudam muito os alunos. E falar sobre ter esses protestos e ter esses alunos de graduação e de pós que se engajam se liga ao que pra mim é o melhor aspecto da universidade. Eu acho que, em geral, as pessoas são a melhor coisa que o Chicago tem. Os alunos, tanto de pós quanto de graduação, os professores em geral, tipo, todos os meus professores até hoje, pra mim, foram muito bons. E, tipo, todos os membros que trabalham aqui, tirando a administração, que eu já mencionei, eu trabalho no Admissions Office e os Admissions Officers são os amores. Quando a gente vai pros dining halls, as pessoas são geralmente muito queridas com a gente. Então, eu vejo dentro e fora da sala de aula um sentimento muito de respeito entre as pessoas aqui e de aceitação. Eu nunca vi alguém tendo que se adaptar à universidade no sentido de mudar a sua própria personalidade para se encaixar em algum modelo, porque eu vejo que as pessoas em geral aceitam muito qualquer tipo de indivíduo. Então, nas minhas aulas principalmente, eu vejo que tem muito respeito, apesar de nós termos diferentes opiniões, a gente debate muito, e o debate é algo que o Chicago promove, e é algo que realmente acontece dentro e fora da sala de aula. Então, pra mim, o melhor aspecto de estar estudando aqui são as pessoas da universidade. Eu acredito que não tem qualquer universidade, não importa a sua estrutura, não importa onde ela seja, quem faz parte da comunidade dessa universidade vai ser o principal fator para determinar como vai ser a experiência daquela universidade. Eu diria que as maiores tradições de Chicago são bastante relacionadas ao nosso housing system. Ahn, que eu saiba, os maiores. A gente tem alguns eventos bem grandes, como o Summer Breeze, que é um festival que acontece todo Spring Quarter, então é na primavera, logo antes do verão começar. E basicamente tem alguns cantores que vão pra uma parte da nossa main quad e aquela parte fica toda lotada de alunos. É durante o dia, eu acho. Anos passados a gente teve Carly Rae Jepsen, a gente teve Ali X e alguns outros cantores. E é um dos maiores eventos que a gente tem. Mas fora isso, as maiores tradições são a Scavenger Hunt e o Cuvia. A Scavenger Hunt é um evento que acontece todo ano, são 4 dias, em que cada um dos dormitórios ou cada uma das casas, e uma casa é basicamente uma comunidade de 40 a 100 pessoas, são comunidades dentro dos dormitórios e a gente chama de houses, e são basicamente nossa primeira comunidade no campus. Então, cada uma dessas casas faz um time, ou eles se juntam em times de dormitórios. E tem, tipo, mais de 100 atividades, coisas que devem ser criadas ou coisas que devem ser encontradas pelo campus, ou até mesmo fora do campus. Tem atividades que vão até pra Indiana, assim. Ahn, e, tipo, tem centenas e centenas de alunos que participam todo ano da SCAV. Tem tanto alunos de primeiro ao quarto ano na faculdade, tem gente de pós-graduação que participa, tem ex-alunos, tem professores. Então, junta realmente toda a comunidade da universidade e cria essa sensação de comunidade dentro da sua própria casa, sabe? Dentro do seu próprio time. E tem atividades muito, muito aleatórias. Eu sei que um ano, nos anos 90, teve. Uma das atividades era criar um reator nuclear. E teve um grupo que realmente fez isso, e era aqui do meu dormitório. Eles fizeram um reator nuclear no próprio quarto deles. E, tipo, funcionou. E eles conseguiram os pontos, mas depois eles tiveram que desfazer tudo porque era um reator nuclear. Então tem atividades muito, muito doidas. E eu acho que isso representa bastante o sentido de quirky
que o Chicago é famosa por ter, de a gente ter várias atividades que são meio estranhas, mas que são divertidas. E o Cuvia, que é a segunda atividade que eu mencionei, é uma tradição também, é todo ano, em janeiro, então quando tá bem frio. Por uma semana, a galera que participa acorda pelas 5:30 da manhã e vai pra academia. E a gente fica fazendo saudações ao sol. E outras atividades, como dança, tem alguns esportes também, tipo 6 da manhã. E no na sexta-feira dessa semana, a gente vai pra beira do Lago Michigan pra saudar o sol realmente quando a gente tá vendo o sol nascer. E apesar de ser uma coisa meio doida de fazer, acordar às 5:30 da manhã por uma semana inteira enquanto se tem aula, pra mim foi muito bom porque eu comecei a falar com algumas pessoas da minha casa que eu ainda não falava muito antes desse evento. Então foi realmente uma forma de eu poder me aproximar de diferentes pessoas. Acho que um estereótipo que eu tinha da universidade antes de vir pra cá era que era totalmente estudo, que tipo é muito, muito rigor acadêmico, eu não teria tempo de fazer nada. E eu vi que, tipo, estando aqui, eu participo de diferentes organizações. Eu sou parte da Associação Brasileira aqui do campus. Eu sou parte de um grupo que ajuda alunos que estão se candidatando para a universidade. Eu sou mentor da Brasa, eu trabalho como assistente de pesquisa e também como tour guide. Então, eu participo de diferentes atividades, acadêmicas e não acadêmicas, toda semana. E sim, a universidade tem muito estudo, a gente estuda bastante. Vai ter sempre muita página, vai ter pra ler, vai ter sempre muitas questões pra fazer. Mas a gente tem muitas, muitas possibilidades de coisas pra fazer fora da sala de aula, sabe? Tem, tipo, mais de 400 clubes, que são sobre praticamente tudo que tu possa imaginar. Clubes culturais, clubes esportivos. Tem até mesmo um clube que é só sobre bandeiras, em que eles, tipo, conversam sobre bandeiras. Então, realmente, não importa qual seja o teu interesse, vai ter algum grupo relacionado àquilo. E isso é uma forma de poder sair um pouco da sala de aula, sair um pouco dos estudos e fazer alguma coisa diferente, assim. Outro estereótipo que eu vejo muita gente do Brasil tendo, e não só do Brasil, é que a Universidade de Chicago é limitada ao seu departamento de economia. Eu não estudo economia, e é o maior departamento de Chicago, sim. Mas a gente tem mais de 50 majors, acho que é mais de 40 majors e mais de 50 minors. Todo ano eles criam algo novo. Nossos cursos de matemática, de biologia, de ciência política, de políticas públicas são muito grandes também. E eu tenho amigos que fazem de tudo, desde filosofia até engenharia molecular. É uma universidade bem eclética. Se vocês forem ver os 10 maiores departamentos, que eu acabei de citar 5, eles são de áreas bem diferentes, desde social sciences e humanities até coisas mais ligadas a STEM. Então, a universidade tem a gente tem uma base acadêmica parecida por causa do core curriculum, que é basicamente, todos os alunos têm que fazer aulas em diferentes áreas, como social sciences, biology, physics. Não tem nenhuma aula que todos tenham que fazer, mas tu tem que selecionar alguma dentre as opções. Então todo mundo tem essa base acadêmica geral, que liga todos os departamentos, eu diria, mas a gente tem muitos departamentos muito diferentes, tem visões políticas e econômicas muito diferentes aqui, então se tem uma coisa que você vai encontrar é a possibilidade de debate e de experienciar diferentes pontos de vista. A sociedade brasileira aqui dentro da universidade é algo que está crescendo. A gente esse ano tá com participação não só de gente que nasceu no Brasil, mas também de brasileiros americanos, como a gente chama. Então, tá sendo uma rede que tá se ampliando. Ano passado, quando a turma de 2023 estava se candidatando, a gente conseguiu achar todos os brasileiros que estavam saindo do Brasil para vir estudar aqui. A gente já fez um jantar, a gente tá planejando outros eventos. Eu atualmente sou presidente da associação, então pra mim é algo que eu me envolvo bastante. Ano passado eu também era um membro, a gente faz todo ano carnaval, que é basicamente o evento que a gente leva um cantor brasileiro, a gente compra feijoada, compra pão de queijo, compra brigadeiro, a gente leva carta pro pessoal jogar truco, acho que é o nome, isso.
Então a gente faz esse evento, a gente também faz feijoada, às vezes, só pra ter uma integração. E esse ano a gente também tá fazendo eventos mais culturais e políticos. Então a gente teve uma parceria com a Associação de Alunos Latino-Americanos da universidade. E a gente fez um evento sobre a Amazônia, por exemplo. Então a gente ficou 2 horas discutindo sobre questões econômicas, questões políticas, questões culturais relacionadas à Amazônia no Brasil. Então a gente tá tentando diversificar o nosso leque de eventos e é uma coisa que pra mim é bem importante porque alguns dos meus melhores amigos são brasileiros e eu acho que é legal ter essa comunidade que me faz sentir mais ligado à minha casa original, ao Brasil, enquanto eu ainda tenho a possibilidade de estar em contato e ter amigos da minha casa atual aqui em Chicago. Então, tu tem essa exposição, não só a gente em outros lugares, mas tu também pode relembrar um pouco de como é estar no Brasil, estando com outros brasileiros. O lugar da universidade que eu mais gosto é a John Crear Library, que é uma das bibliotecas que a gente tem no campus. Ela é a biblioteca de STEM, na realidade, é onde tem o departamento de Computer Science, então a maioria das pessoas lá tá só coding o dia inteiro. E eu vou lá pra fazer meus trabalhos de italiano. Eu faço aula de italiano e a gente sempre tem alguma coisa pra fazer de trabalho pra fazer em casa. E eu vou pra lá porque o prédio em si, ele é bem legal, ele é bem amplo. Tem uma cafeteria que é uma das mais baratas do campus e que eu adoro a pessoa que trabalha lá. Então é muito legal de ir. E também tem o Mad Center, que é o centro de mídia, design, e algumas outras coisas. Basicamente tem muitos jogos lá. Tem jogo de tabuleiro, tem virtual reality, tem jogos de PlayStation, de Xbox. Então tem toda uma plataforma, tem todo um espaço para jogos em que as pessoas podem jogar ou até mesmo design os jogos. A gente tem aulas para game design, o que é bem interessante dentro do departamento de Computer Science. E tem uma área também para estudos, então tem o basement, que tem uma área para estudos, e no primeiro andar tem uma parte com um monte de computadores que qualquer aluno pode utilizar. E também é uma área em que eles usam para dar aulas de Python, eles dão aulas de R e de outras linguagens de programação, para quem não é CS Major. Então é legal porque eu também posso não só ir para estudar italiano, mas também se eu tô interessado em aprender alguma coisa de CS, eu posso ter uma base lá naquele prédio. Eu também gosto de fazer as reuniões da Associação Brasileira lá. Eles têm bastante espaço, então é bem legal. E eu vou tentar gravar algumas cenas lá. É uma biblioteca, então é meio difícil eu ficar falando lá dentro. Mas eu vou tentar incluir algumas cenas da Crear. Bom, e minha rotina na universidade? Eu tenho aula todos os dias às 9h30 da manhã. Tem aulas que começam às 8, mas eu não sou muito afim delas. Então eu sempre tento pegar aulas 9h30, 10h30 da manhã. Eu acordo lá pelas 8h20, 8h30. Eu fico aqui no meu quarto, que é num dos dormitórios da universidade. E eu vou pro dining hall, que é aqui do lado. Então é bem fácil de eu ir pra lá. E depois eu vou pra minha aula. Eu tenho aula. As aulas são todas de 50 minutos ou 1h20. Pelo menos todas as que eu tive até hoje. Tem algumas poucas aulas que são uma vez por semana, 3 horas, em vez de 2 ou 3 vezes por semana, 1 hora. E eu acho um tempo bom porque não fica muito enjoativo, cansativo, assim, de estar na aula, mas é um tempo que a gente pode aprender. Daí, depois de eu sair das minhas aulas, eu geralmente vou almoçar de novo no dining hall. Eu vou para o que a gente chama house table. House table é basicamente uma mesa que tem o nome da nossa casa. Então é onde geralmente vão ter os meus housemates, as pessoas que moram comigo. E depois disso eu vou pra mais alguma aula, se eu tenho, ou se não, eu vou pra biblioteca, geralmente pra Crear, ou pro meu quarto pra estudar e fazer minhas leituras. Eu tenho aula de tarde algumas vezes, minha aula de relações internacionais é de tarde. E depois dela eu sempre vou pra Crear, pego meu mocha e começo a estudar. Tem muitos lugares pra tomar café aqui no campus. Acho que tem tipo mais de 15 cafeterias, então se vocês gostam de café, tem muitas opções. Então eu vou pra lá, pego meu café
e vou estudar. Ahn, Depois que eu estudo de tardezinha, eu às vezes vou pra academia, às vezes eu tenho alguns clubes. Então, quarta-feira, por exemplo, toda quarta-feira, 7 da noite, eu tenho Choman, que é o nosso clube de Moto Yuan, que cria uma competição para outros colleges. Eu tô atualmente dirigindo um comitê sobre Dom Pedro II. Então, toda semana eu vou lá, eu me encontro com o meu comitê, a gente treina pros dias que vai ser a conferência em abril. E eu também tenho outros clubes, então alguns dias é Associação Brasileira, alguns dias vai ser meu trabalho como tour guide, ou meu trabalho com a pesquisa. Então tem coisa pra fazer o dia todo. E às vezes eu também tiro um tempo só pra relaxar, pra passar um tempo a mais no dining hall, ou ir pro lounge da minha casa. Sextas-feiras de noite, geralmente eu passo um tempo na Crear com outros brasileiros jogando alguns jogos de tabuleiro que eles têm lá. E finais de semana, geralmente eu estudo no domingo. Eu faço tudo que precisar pra segunda no domingo. E no sábado eu tento tirar mais como um dia livre, quando possível. Daí eu vou pro centro da cidade ou exploro alguma outra vizinhança. Chicago é uma cidade muito, muito multicultural, então tem bastante coisa pra explorar. Ou às vezes eu fico só aqui perto do campus, vou pro apartamento dos meus amigos brasileiros. Minha casa faz vários eventos, então quase toda semana tem algo pra fazer. E também tem lugares legais pra visitar aqui em Hyde Park, que é a vizinhança em que o Chicago tá. Então tem várias possibilidades de o que fazer quando eu tenho tempo livre no final de semana. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem quaisquer outras dúvidas sobre o Chicago, quiserem conversar com alguém, só entrar na nossa página do Face da Associação Brasileira, é a Brazilian Student Association at U Chicago, a BSA. Vocês podem nos mandar quaisquer perguntas por lá, a gente também sempre fala dos eventos da Associação Brasileira que estão acontecendo, e a gente também lê essays das pessoas que estão se candidatando, então fiquem de olho nisso. Eu também tô no Face, tô no grupo do Biscuit, eu também posso deixar o meu e-mail junto com esse vídeo, posso pedir pro pessoal do Suplementor deixar. Caso vocês tenham quaisquer dúvidas ou queiram falar com algum aluno, podem contatar aqui, ou eu ou outra pessoa brasileira daqui vai falar com vocês. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre o Chicago.